Volta mais. O caminho da adoração com Jesus foi sensacional. E através de um propósito que a Bispa teve aqui nas quartas-feiras, né? Que ela separou algumas pessoas, alguns jovens, a Jéssica, algumas pessoas para vir aqui orar, enfim, a gente se conhecer mais e falar sobre Deus. E eu tinha algo que estava perdido na minha vida, que era o violão. Eu sempre toquei violão, eu tocava violão desde os 13 anos de idade, eu acho. E até o ano passado, não, um pouquinho antes do ano passado, uns 2 anos. E eu não pegava no violão, o violão ficava no meu quarto pegando poeira, eu não tinha capacidade nenhuma de pegar nele. E através desse propósito, a Bispa lançou a ideia da gente começar a cantar hinos da harpa. E eu fui pegando gosto pelo instrumento de novo, mas para louvar Jesus, que antes você tocava músicas do mundo, né? E com isso foi esse período que eu tive, né? E o caminho da adoração, ele nos resgata das mais profundas, né, profundezas, abismo que existe. Porque eu estava dentro de um abismo onde eu maquiava ele para todo mundo, mas Deus ele me mostrou que através da adoração ele restaurou isso. Eu vou ler para vocês aqui o Salmo 95. O título diz: o salmista convida a louvar ao Senhor. Vinde, cantaremos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemos ante a face com louvores e celebremos-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus, grande rei grande, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes. São suas, seu é o mar, pois ele o fez, a sua mão formarem a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Essa palavra prostemo-nos, eu fiz algumas pesquisas e na Bíblia ela quer dizer adorar. Sempre que a pessoa está prostrada, ela está adorando, né? Significa a palavra adorar. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e as ovelhas de sua mão. Eu vou ler para vocês aqui o Salmo 95. O título diz: o salmista convida a louvar ao Senhor. Vinde, cantaremos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemos ante a face com louvores e celebremos-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus, grande rei grande, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes. São suas, seu é o mar, pois ele o fez, a sua mão formarem a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Essa palavra prostemo-nos, eu fiz algumas pesquisas e na Bíblia ela quer dizer adorar. Sempre que a pessoa está prostrada, ela está adorando, né? Significa a palavra adorar. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e as ovelhas de sua mão, e hoje ouvirdes a sua voz. Não endureças o coração, como Meriba, e como no dia da tentação do deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me, e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é o povo que entra com o coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei a minha ira que não entrarão no meu repouso. Ou seja, até no meio da adoração, se você endurece seu coração para Deus, ele vai com a sua ira. Então, assim, a adoração para mim não é um simples ato aqui na igreja, você levantar as mãos, você gritar um glória a Deus na hora que a igreja está avivada. É uma vida de adoração, é você levar isso como um conceito de vida mesmo. A qualquer momento, se você tiver a oportunidade de ajudar alguém, você está adorando a Deus, independente se você está falando algo de Deus ou não para a pessoa, porque nem todas as pessoas são abertas a ouvir algo de Deus, né? Mas através da sua vida, você reflete a adoração que você tem para Jesus, entendeu? E em Colossenses 3,16 diz: a palavra de Cristo habitará em vós abundantemente, toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando vós uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração.
Então a adoração, além dela nos fazer bem para o nosso espírito, porque a gente ela cura, ela purifica, ela liberta. Porque em várias passagens da Bíblia, a gente pode notar algumas vidas que foram libertas por causa da adoração. Porque adoraram Jesus ali, entendeu? Então a gente não pode se privar em adorar Jesus, independente das nossas lutas, do que a gente está passando, de qual momento a gente está na nossa vida. A nossa obrigação como cristão é adorar. Porque Deus ele não cobra nada da gente, mas se a gente se predispõe a estar na presença dele, é adorar, né? Se você escolhe ir pelos caminhos do Senhor e se livrar do mundo, então você tem que adorá-lo, independente do que você está passando. Porque como você vai ser um exemplo para uma pessoa, você vai deixar Deus refletir em você, se no seu pior momento você não consegue adorar Jesus. Eu não digo adorar de você falar uma glória a Deus, é a sua vida, o seu eu adorando Jesus naquele momento, entendeu? E eu já tinha compartilhado com o pessoal algo, né, sobre uma pregação nossa, que eu estava indo para o trabalho e estava repetindo várias vezes a música no meu celular, porque eu estava tentando pegar ela no violão pro Aliança com Deus, e assim, já estava bem cansado de ouvir aquela música, de verdade. Só que eu desci do ônibus e quando eu cheguei ali, eu senti uma coisa diferente, uma alegria muito grande. E eu creio que isso é a alegria do Espírito Santo, é a alegria de você estar adorando o Senhor. E é uma coisa tão grande que eu, por si só, eu não consigo sentir isso a hora que eu quero. Eu queria sentir o tempo todo essa alegria, mas eu não consigo. Então essa, para mim, é a alegria da adoração. É a alegria de estar em Jesus ali e fazer a vontade dele. Independente, se você está fazendo a mesma coisa todo dia, um dia o Espírito Santo vai tocar naquilo e vai ser diferente. Você vai sentir o benefício de adorar Jesus. Essa alegria que contagia. Eu creio! E só para concluir já, né? E a adoração ela nos leva por esses caminhos, né? O único caminho que a adoração leva é a sua salvação. Não tem, se você é cristão, eu digo, isso é até um pouco duro, mas você é obrigado a adorar a Deus. Você não pode se limitar a querer fazer a sua vontade. É a sua obrigação como cristão adorar a Deus e deixar a sua vida se refletir naqueles que não o conhecem ainda. Eu agradeço a oportunidade. Capítulo 1. Amém? João 1. Vou começar lendo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se faz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandecia nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a verdadeira luz, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. E aqui, né, nós vemos que Jesus desceu lá de cima, por amor de nós, por causa que nós estávamos perdidos sem Ele, né? E que Ele faz questão de relatar, João faz questão de relatar que Jesus é a luz. É a luz que nós precisamos no mundo. Nós não temos luz, nós estamos em trevas. Realmente eu andava com cara fechado, não estava nem para ninguém. Eu olhava assim, se olhasse para mim, se você viesse para cima de mim, eu ia para cima de você também. Eu estava só esperando, estava pronto de bala, né, que eu falo. Mas Jesus, ele simplesmente pega você que do nada tá
andando desse jeito, cara fechado, mau humor, tristeza, rancor, sabe, tipo, um ódio de tudo, vendo escuridão em tudo e transforma isso simplesmente em luz. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele te pega e transforma você de uma forma que nem você mesmo acredita. Glória a Deus! Fosse para contar o tanto de coisa que Deus fez por mim, em menos de 2 anos, eu não sei onde colocaria, é muita coisa. E ainda ele fala que basta crer que Ele é o Salvador, que Ele resgata a sua família, resgata a sua casa. E isso Ele vem fazendo comigo, fazendo com a minha casa, Ele vem fazendo com muitos aqui. Ele é tudo que você imaginar. Quando você mais precisa, você olha para um lado, para o outro, vê tudo virado e simplesmente fala: Jesus. Você sente Ele perto, você não vê. Ele fala: tô aqui, você não vê. Você olha, você procura, você não vê. Mas Ele fala: tô aqui, eu sou contigo. Calma, não temas. Eu venci o mundo, eu venci a morte, eu venci o pecado, você também vai vencer. Eu te chamei, você está aqui porque eu te chamei, porque eu creio que você também vai vencer. Jesus, Ele não escolhe porque você é mais bonito, mais alto ou mais baixo. Ele vê algo em você que o mundo não consegue ver. Ele olha no seu coração. E Ele vê no seu coração, é porque tem algo bom ali. Meu coração em trevas, Ele me chamou, do nada, eu nunca acreditava que eu ia vir para a igreja, que eu ia aceitar Cristo, que eu ia estar aqui. Glória a Deus! Eu praticamente falei: nossa, como passou. Quando eu desci as águas, eu olhava para trás, sentia um monte de remorso. Desci as águas, subi, foi como se eu não tivesse vivido nada daquilo. Foi como se eu realmente nasci de novo. Tem algumas coisas que Ele está operando ainda. Igual eu às vezes, sou um pouco grosso com as pessoas, eu falo sem pensar às vezes, por isso que eu fico mais quieto. Mas na hora vem aquele arrependimento, vem aquele aperto no coração de falar: caraca, eu fiz isso era eu antes. Aí eu pego na hora e falo: nossa, e aquilo vai apertando. Se eu não pedir desculpa logo, eu acho que eu infarto. Não sei o que acontece. Mas Deus, o que Jesus tem para nós é o caminho. O caminho dele não é em trevas. Tem buracos, não é fácil. Mas você vai só tropeçar, você vai cair. Porque Ele te segura. Quando seus pés calejar, Ele pega você e te coloca nos ombros, igual um pastor faz com a ovelha, Ele vai te carregando. Aí Ele vai perguntar: e aí, agora você consegue? Consigo. Então vamos. Às vezes nós queremos ultrapassar Ele, não entendemos o caminho que Ele faz. Ele anda devagar e você quer, igual um atleta olímpico, quer dar onde usa o Bolt, ultrapassar o cara. Não é assim. Calma. Ele tem mais ovelhas para resgatar. Às vezes você está ali com tanta pressa de avançar e Ele fala: calma aí, tem mais 2 ali atrás, eu quero eles para mim, volta lá. Pega, mostra a verdade. Ele é a verdade, Ele é o caminho. Não tem outro, não há. Todos os caminhos levam a Deus, é claro, mas só Ele salva. Só Ele pode dar salvação. Só Ele pode falar: ó, Pai, esse aqui me seguiu. E o que eu achei mais engraçado é que uma passagem na Bíblia que fala assim: que o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas cara, você é amigo, né? Ele falou assim: se você obedecer, você vai ser meu amigo. Só anda e faz o que eu tô te falando. Não é muita coisa, é pouco. É fácil, não. Mas você não vai estar sozinho. Eu te peguei, eu te coloquei, eu não te deixei sozinho. Desde quando vocês nasceram. Desde quando você estava lá na semente, antes mesmo de nascer, Ele já me conhecia. Ele sabe mais do que qualquer pessoa que conhece nós mesmos. Mais do que nós. Cara, Jesus é uma coisa que eu procurando a Bíblia, na hora eu falei: opa, Jesus, dela é fácil. Fácil? Eu suei muito. O que eu vou falar? Que eu abri Mateus, Marcos, Lucas, João, tava lá, Jesus. 15 minutos para falar. Vamos falar assim. Ele falou assim: o que eu quero com o meu corpo é intimidade. Porque tem intimidade comigo, João. Ele deitou aqui, ó. Ele quer isso para você, Ele quer que vocês deitem no peito dele, para Ele acariciar as nossas cabeças, para você chorar, fazer o que for. O que vocês quiserem pedir ao Pai, crendo nele, Ele dá. Desde que seja da vontade dele, Ele vai dar. Ele pode falar: não é o momento, não é a hora.
Mas Ele vai dar. O momento e a hora você sabe. Mas Ele vai dar. Amém? Você agradecer a oportunidade. Antes eu não gostava muito de pregar. E eu falava para Deus, meu ministério é pregar. Mas eu não sinto essa vontade que eu tenho. Eu sinto vontade de te adorar, de te buscar, de estar na tua presença. Mas eu não sinto esse arder no meu peito na tua palavra, em dizer que tu és grande. Mas é mandamento do Senhor, ir de pregar o Evangelho. E esse grupo acendeu uma chama que eu nunca tive. Agradeço a Deus pelo Geisa, que Deus continue usando, abençoando, agradecendo esse homem, para a glória dele. Amém? Todos acharam? Vamos ler. Ezequiel 34, 11 e 12. Pois assim diz o Senhor Deus, eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e delas cuidarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, eu as levarei de todos os lugares, para onde foram espalhadas no dia de nuvens e escuridão. O Geise me deu o tema como Deus Pai. E eu sempre abro o meu computador, eu fiquei desempregado por esses tempos, eu abri o meu computador e tive a oportunidade de me esmerar cada vez mais as palavras. Eu abri o meu computador, abri o meu Word e começava a fazer os meus tópicos. E eu sempre abria páginas e páginas e páginas, e lia, e começava a escrever as coisas que eu achava interessante para fazer minha palavra. E dessa vez vamos dizer que até fui demais. Eu abri 5 ou 6 páginas de estudo, e o Espírito Santo disse a mim, aí eu abri a Bíblia no computador, e o Espírito Santo disse para mim que era para mim fechar tudo. Aí eu falei pro Espírito Santo, nossa, mas eu vou estudar o quê para sentar lá na igreja? Ele falou assim, não filho, fecha tudo. E eu disse a ele, mas eu também quero. Glória a Deus. Foi confortando meu coração. E aí eu abri a Bíblia e ele falou assim, não, deixa que eu te conduzo dessa vez. Deixa eu guiar o seu barco dessa vez, você lê tanto, fala tanto. Deixa eu te usar um pouco. Aí, Glória a Deus. desculpa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu tinha feito a pregação, cheguei a fazer um pouco da pregação e ele disse, não, lança fora, essa eu não quero. E eu falei, meu Deus, eu tenho um final de semana ainda e a semana para fazer. Eu vou fechar tudo e vou ir, né? Aí eu tava passando a Bíblia, folheando a Bíblia no computador e do nada a Bíblia, as páginas estavam lá embaixo, ela rolou para cima os versículos. E eu achei estranho, eu falei, nossa, não sei se eu encostei 2 vezes o mouse do computador no touchpad, que a tela subiu, né? E eu falei, acho que não. Aí eu desci de novo lá embaixo. Quando eu desci pro versículo que eu estava lendo, o Espírito Santo me cutucou do nada. Aí eu regalei o olho assim e olhei fixo pro computador. Aí o tema da palavra que eu estava lendo dizia, o Espírito Santo guiará os filhos de Deus. Eu falei, amém. Então eu vou me esmerar na palavra. E acabei trabalhando com o Léo ontem e hoje, e eu trabalhei à noite com ele. E eu falava para Deus quando eu chegava em casa, meu Deus, eu praticamente estou dormindo o dia todo e trabalhando à noite. Não estou tendo tempo de me virar na sua palavra. Só que de lá para cá ele vem conduzindo muita coisa. E eu tenho 10 minutos ainda, é isso? Aí eu fiquei pensando hoje, o que é o Deus Pai? E pelo que Deus ministrou no meu coração, um pai é aquele que é o consolador, é aquele que nos fortalece quando nós estamos fracos,
é aquele que... Já viram quando a criança está com medo de alguma coisa que ela vai para trás da barra da saia da mãe? Ou então ela gruda nos pés do pai? Aquilo nos dá o conforto, não sabemos onde vem, mas nos dá o conforto de que estamos seguros. E com Deus é assim. Deus, Ele vai além de todo o conhecimento. Os planos dele são bem mais altos que os nossos. Um pai olha para o filho e diz: vai lá, joga futebol. Ele não pensa que o filho vai jogar futebol para ganhar 1.000, 2.000 reais. Ele pensa grande. Ele quer que seu filho seja um jogador de futebol. E Deus é assim na nossa vida. Ele tem sonhos grandes para a nossa vida. Ele quer mostrar para nós que tem grandes planos da gente. Glória a Deus. Deus, Ele tem propósito na vida de cada um. Deus só quer que você levante a mão e diga sim para Ele. Deus, Ele quer mostrar o grande amor que Ele tem por mim e por você. Teve um dia que eu busquei o pastor Ricardo. Eu falei: pastor Ricardo, eu tinha chorado. E, se não me engano, eu tinha chorado nesse dia assim. E eu busquei o pastor Ricardo. Eu falei: pastor Ricardo, eu creio que é mandamento de Deus, é palavra, e que é verdade, se a palavra é verdade. Mas eu não sinto intensamente o amor de Deus pela minha vida, não desvalorizando a Ele. Ele me liberta, Ele me cura, Ele me transforma, Ele me guarda, Ele faz muitas coisas e a gente nem percebe. Mas eu acabo não sentindo tão grande o amor de Deus. Aí Ele falou assim que era para mim buscar por experiências com Ele. E eu orei aquele dia e falei para Deus que queria experiências com Ele. E de lá para cá, Deus tem confortado meu coração. Deus tem me renovado. Toda vez que eu estou fraco, Ele tem renovado as minhas forças. Quando eu preciso de um amigo, Ele está ali para me ouvir, para me dar conselhos. Toda vez que eu estou desanimado com alguma coisa, Ele me anima. Ele é a direção, Ele é o caminho. Ele é a paz quando eu estou com raiva. Não tem como explicar. Por mais que... Eu vou dar um exemplo aos irmãos. Se eu andar na montanha-russa e dizer a vocês que andar na montanha-russa é bom, enquanto vocês não subirem nela e ver o quão louco é dar piruetas e... Não dizendo que Deus é escândalo, mas enquanto vocês estiverem sentados e não levantarem a mão para Deus, vocês vão viver dessa experiência. Deus quer mostrar para vocês também que vocês também são amados, cuidados, zelados. Que Deus também quer mostrar para vocês que Deus ama vocês. Que Ele é o Pai de mim, de vocês e de nós todos. Deus fez os céus e a terra. E se for para descer do céu, rasgar o céu, para te libertar, para te curar, para te transformar, Ele vai fazer isso. Nós vemos na Bíblia que Deus pega Jesus, faz Jesus andar sobre as águas para acalmar a tempestade. Vemos que Jesus sempre levanta como Gideão, como Moisés, homens para nos guiar, para nos dar direção. Vemos que na Bíblia, Deus sempre traz um homem ou mulher de Deus para mostrar o quão grande é o amor dele por nós. Deus, Ele quer mostrar isso para vocês. Ele quer mostrar o quão grande é o amor dele por vocês. Em 1 Coríntios 13:4, fala quão grande é o amor de Deus por nós. Eu até comentei com o Luiz. É muito lindo. Depois eu deixo a meditação dos irmãos, 1 Coríntios 13:4. Muito lindo, muito lindo. E o que Deus quis deixar com essa palavra é que Ele quer mostrar para vocês o quão amor dele. Ele quer mostrar que Ele fez tudo aqui para nós. Deus fez os céus e a terra, colocou a gente aqui. Deus nos dá o fôlego de cada dia. Deus nos fortalece. Deus tem sido o amparo. Deus tem sido presente no decorrer de cada vida. Deus deixou o Espírito Santo para nos guiar. Deus manda Jesus morrer por nós. Deus sempre vai zelando, sabe? Deus sempre vai cuidando. E quando você aceita Jesus como seu único eterno Salvador, você não tem ausência de tempestades, você não tem ausência de dificuldades na sua vida, mas você tem um amigo, um pai bem presente, que vai caminhar contigo, que na hora que você precisar do amparo, quando você precisar de forças, Ele vai estar contigo. Quando a gente está com Deus, que as nossas forças se esgotam, a gente é como se fosse uma areia, né? A gente olha aquela areia do mar, não tem fim. Aquela é a nossa vida.
E Deus falou pra mim um dia que se eu não tivesse mais forças, quando eu olhasse pra trás eu ia ver 2 pegadas. E eu fiquei, nossa, 2 pegadas, Deus, mas você não falou que ia estar comigo? Aí ele falou, não, filho, quando você não tiver força, eu te carrego no colo. Glória a Deus! Aí eu disse, ele disse, não, filho, eu vou ser seu bem presente, eu vou sempre estar com você. E eu abri o WhatsApp ontem, e minha irmã tinha postado algo e foi a resposta dessa minha vida, eu agradeço muito a Deus. E a pergunta era literalmente o que ardia em meu coração. Deus, por que você tem me levado para as águas tão profundas? Por que você tem me separado? Por que você tem, sabe? Aí ele respondeu para mim, porque os seus inimigos não sabem nadar. Quando vocês precisarem, ele vai estender as mãos para vocês. Ele nunca vai deixar você desamparado, entristecido. Ele nunca vai deixar você sem direção. Deus, ele quer mostrar para você o amor que ele tem por mim e por você. Glória a Deus! Deus, ele faz um menino tão pequeno subir aqui em cima e dizer que ele quer você para ele. Glória a Deus. Quer você de volta para ele. Deus fez os céus e ele quer povoar lá em cima. Deus quer que você esteja lá com ele. Para isso você só precisa levantar a sua mão e dizer que eu aceito a Jesus como seu único e eterno Salvador. Glória a Deus! E eu deixo isso para vocês. Alguém nessa noite que aceita Jesus como seu único e eterno Salvador? Deus, parece fiel, Jesus. Eu creio que Deus, ele quer mostrar para você o grande amor que ele tem por você. Se você se desviou da casa do Senhor e quer fazer uma aliança, Deus está aqui, quer dizer que quer te abraçar, que quer te amparar. Aleluia. Alguém aqui que está afastado, quer aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Amém. Que o Senhor dê oportunidade. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus por este grupo, agradeço a Deus por ter me escutado. Eu fui bem, né? Eu mantive os 15 minutos. Ai, agradeço a Deus pela rica oportunidade. As palmas louvam o Senhor Jesus. Amém? Então vou estar lendo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos também. Não, perdão, vou ler de novo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Pode sentar. Aqui é uma exortação à santidade. Aqui está nos ensinando como ser santos ao Senhor. E eu confesso que eu fiquei desesperada. Até falei pro Jesus na hora que eu cheguei, Jesus, socorro, porque eu não deu tempo de eu estudar, de eu fazer nada. Ele, calma que eu também tô nervoso. Aí eu falei, então vamos lá, deixa Deus me usar. E parece que hoje é meu primeiro dia. Tô tremendo. E essa semana foi muito difícil pra mim. E hoje o dia foi atribulado demais. E eu levei a Bíblia pro serviço hoje. E tem um jovem que Deus colocou assim no meu caminho lá. E ele não acredita em Deus. Ele não acredita no Evangelho, não acredita em nada disso. E eu tava conversando com ele. E ele viu que eu tava com a Bíblia lá. Ele falou, hoje ela tá crente. Aí eu fiquei quieta, só ouvindo o que ele tava falando. E aí ele foi e falou assim pra mim, ele começou a falar umas coisas comigo, eu comecei a responder. E aquilo eu vi que começou a tocar ele. E ele falou pra mim assim, Joyce, que profunda você, né? Aí eu fiquei quieta, aí ele falou assim pra mim, eu não acredito em Deus, eu não acredito nessas coisas. Os meus amigos falam que eu sou encapetado, que eu sou do capeta. Aí eu falei assim, mas é tudo verdade, Jesus é real, Deus é real. E Deus, ele cura, ele liberta, ele salva. E ele ficou olhando pra minha cara e ele começou a falar os problemas da vida dele pra mim. E ele falou assim, muitas das vezes a gente pensa que sofre e eu não conto nada pra ninguém, eu não falo pra ninguém da minha casa. Só que pra você eu tô falando. Aí eu comecei a conversar com ele, ele é bem duro mesmo, viu? Mas
eu creio que Deus ele vai tocar no coração dele. E ele começou a ver a diferença, porque ele tá falando ser de santos como o Senhor, porque ele é santo. Lá tem minha líder educadora, ela diz que é cristã. Só que ela falou assim, eu sou cristã, mas eu falo muito palavrão, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não faço diferença de religião, se me chamar para ir pra macumba eu vou. Então, e ele começou a observar a diferença, eu e ela. Aí ele falou assim, ô Joyce, se ela é cristã e você é cristã, por que ela faz isso e aquilo e você não? Aí eu falei assim, então, há uma diferença de você ser cristã e você buscar a santidade no Senhor e buscar os mandamentos do Senhor e você se misturar no mundo lá fora com todo mundo. E ele falou pra mim assim, você não bebe? Eu falei, não bebo. Ele, por que você não bebe? Eu percebi que ele conhece a palavra, eu não sei, mas ele conhece, eu não fui buscar a fundo. Ele falou assim, por que você não bebe? Jesus não foi o homem que transformou a água em vinho? Aí eu falei assim, mas foi ocasião diferente. Eu comecei a explicar pra ele. Ele falou assim, e Noé, ele não se embriagou? Por que você não bebe? Aí eu falei assim, então, né? Aí eu comecei a explicar pra ele. Eu falei, gente, esse menino, ele tá querendo me cutucar. Ele tá esperando eu falar alguma coisa aqui pra ele me pegar. E eu creio que Deus, ele vai trabalhar ali, né? Não é só ele, porque é muitas pessoas ali que eu vejo que é do vício. E aí eles ficam pra mim, nossa, você é muito careta, você não fuma, você não bebe, você isso e aquilo. Aí eu falei, falo nada. E aqui a Escritura do Senhor, eles nos ordenam como cristão para ser como nosso Senhor Salvador em todo o tempo. Seja no nosso modo de agir, no nosso dia a dia, nas nossas conversas diárias, porque muitas das vezes a gente pensa que santidade é se isolar do mundo. Só que o Senhor nos tirou do mundo, só que nós estamos no mundo. Então é diferente você se isolar do mundo ou você fazer a diferença no meio da sociedade. Porque o Senhor nos chamou para ser luz em meio às trevas. Então é muita diferença. Eu não tem como eu me isolar. Tem pessoas que elas confundem muito. Eu sou santa, eu não vou falar com ninguém, eu não vou me misturar. Não é assim. Se você não está liberto e liberta ainda, você tem que vigiar mesmo onde você pisa e com quem você se envolve. Porque se você não está liberto e liberta ainda, você vai pro meio da roda dos escarnecedores, você vai se misturar, vai se lambuzar e vai cair junto com eles e não vai mostrar diferença alguma. Agora, se você está apto, você está se libertando, porque todos nós temos que nos libertar todos os dias. Se você está no processo de libertação, você sabe que se você for ali, você não vai se misturar, aí você tem que mostrar a diferença para eles verem que eu e você é luz. Ser santo, irmão, não é não pecar. Porque eu e você, o pecado, a natureza humana é pecaminosa. Então eu e você sempre vai estar aptos a pecar. Só que eu e você tem que buscar a não pecar contra o Senhor. Eu e você tem que buscar aqui, ler a palavra do Senhor. Porque ela nos ensina a viver em santidade. Ela nos ensina o pecado. Para que eu e você não venha pecar contra o Senhor. Quando fala que eu e você tem que ser santo como o Senhor, é amar uns aos outros como a si mesmo. Não é fácil amar um outro, irmão, com sinceridade, com verdade. Não é fácil. Perdoai uns aos outros com sinceridade. Não é fácil você perdoar aquela pessoa que te machucou. Não é fácil você perdoar um irmão ou um parente que te machucou. Eu e você tem que pedir muita graça pro Senhor para que eu e você não venha guardar mágoas e perdoar o meu irmão e o seu irmão com verdade, com sinceridade. Porque na Bíblia tá que eu e você tem que perdoar 7 vezes 70, né? Você tem que ver, dá o mesmo resultado. É a mesma coisa. Então você tem que buscar perdoar o meu e o teu irmão. E você está disposto a sofrer injustamente? E você tem que estar disposto a sofrer injustamente sem vingança. Porque Jesus, ele sofreu por mim e por você. E muitas das vezes a vida, ela nos dá uma rasteira, né? O Senhor, ele permite que você sofra injustamente, porém, eu e você não tem que buscar vingança. E você tem que pedir para o Senhor limpar o meu e o teu coração. Porque somos imagem e semelhança do Senhor. E você somos em reflexo terrenos do Senhor aqui. Então você tem que buscar a ser santo e buscar a santidade no Pai. Porque, irmãos, a santidade vem de Jesus. E você tem que entender isso. Eu e você, a santidade vem somente de Deus.
E aí você não vai conseguir nada buscando por eu e você próprios. Então você tem que buscar, quem ama o Senhor, busca agradá-lo e obedecer à voz dele. Porque o que adianta eu saber dos planos do Senhor para minha vida, conhecer a verdade dele e não praticar? Vai ser inútil, vai ser em vão. Então que você venha buscar praticar os mandamentos do Senhor, que você venha buscar ser santos como o Senhor. Não quer dizer que você vai ser, que você não vai pecar, ou que você... Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo terreno, irmãos, aí você estamos aptos a errar. Só que há uma diferença de você errar, nos arrependermos dos nossos pecados e pedir perdão para o Senhor. Porque eles nos perdoam. Assim, muitas das vezes que você entristece profundamente o Espírito Santo. Mas ele nos perdoa. Então que você também venha pedir perdão e se arrepender verdadeiramente dos meios dos seus pecados. Eu vi uma frase que... Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque a gente escreve 1000 coisas e não fala uma palavra. É sempre assim, pastor. A frase que eu li é assim: as escolhas que fazemos hoje vão fazer a diferença para a eternidade. Então vamos escolher sermos santos, porque Deus deseja isso em nós. Então que você venha buscar a ser santos. Que você venha buscar querer ser santos, porque o Senhor é santo. E ser santo significa ser puro, separado do mal. Porque Deus é santo e não existe nada de ruim nele. Como aqui no versículo 25 fala. Deixa eu ver se é o 25 mesmo. Não, aqui no 2. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Irmãos, aí você tem que deixar de ser invejoso. Aí você tem que deixar de murmurar. E aí você tem que deixar tudo. Aqui está ensinando a palavra do Senhor. Exortação à santidade. Eu estava vendo esse capítulo todo e orienta detalhe por detalhe que aí você tem que fazer para ser santo ao Senhor. E muitas das vezes as pessoas pensam que ser santo ao Senhor é, meu Deus, você não vai ser santo perfeito, irmão. Não existe perfeição em mim, em você. Perfeição existe somente em Deus. Então que você venha buscar mesmo ser imagem e semelhança de Deus, porque é isso que Ele busca em mim e em você. Ser santo, irmão, não é ser melhor um que o outro, porque ora mais, porque lê mais a palavra. Não, é você é santo pela graça de Deus. Então eu e você não merecemos, mas o Senhor, Ele é misericordioso. E Ele nos concedeu essa graça, essa dádiva. Então que você venha valorizar e buscar, ter humildade e buscar obedecer à voz do Senhor. Não é fácil, irmãos. Sabe, você tem que viver oração, você tem que jejuar, tem que correr da aparência do mal. Porque não é fácil, mas aí você tem com esforço e com Jesus, buscando em Jesus, aí você consegue. Nada é impossível para Deus. Então que você essa noite venha voltar nosso coração para o Senhor, pedir para o Senhor que Ele nos ajude a ser santo. Não melhor um que os outros, mas buscar ser santo e obedecer a palavra do Senhor com amor, né? E como diz aqui, né? Vamos buscar ser santos, porque uma escolha que você faz hoje vai refletir a eternidade. E muitas das vezes uma escolha que você faz hoje, aí você se arrepende o resto da nossa vida. Então vamos buscar ser santos e a buscar a face do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda a glória. Amém? E eu acho que deu, né, os 10 minutos, eu sou rápida. Agradeço a oportunidade. É um culto diferente. Ele está dando uma chance da gente se entregar de verdade para Ele, uma chance da gente buscar a santidade, uma chance da gente conhecer Ele verdadeiramente. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em Efésios 2, 8 e 9. Você pode aumentar um pouquinho o microfone, pastora? Por gentileza? É porque eu tô olhando, não tô feito. Efésios 2, versículo 8 e 9. A palavra do Senhor diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Os irmãos podem se assentar. O tema da minha pregação é sobre salvação.
E até segunda-feira eu não tinha nada. E eu falei pro Senhor, Deus, chega de ficar dependendo da Bispa, da Luciana, da Edna. Eu quero que o Senhor fale comigo. E eu falei, não quero mais ficar no miojo, né? Quero comer lasanha, feijoada. E eu fui buscar e não vinha palavra nenhuma. Daí eu falei, meu Deus, é quarta-feira, o que eu vou fazer? E o Senhor, ele começou a revelar algo no meu coração. E eu fui pesquisar na Bíblia e existem 4 tipos de salvação. Existe a salvação do pecado, em 1 Timóteo 1,15 diz: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Existe a salvação da condenação, que em João 5,24 diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Existe a salvação da morte, em Romanos 6,23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E existe a salvação da graça, que foi essa que o Senhor me deu. E eu falei, mas Deus, o que eu vou levar sobre salvação, né? Porque a gente tem que saber que a salvação, ela não é um mérito nosso, ela é algo que a gente tem que lutar todos os dias para conquistá-la. E o Senhor me deu alguns tópicos de o que nós precisamos fazer para alcançar a salvação. O primeiro deles é reconhecer nossas falhas e querer mudar. Em João 1:8 e 9 diz assim: se disseres que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo a nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Então, o primeiro ponto para a gente alcançar a salvação é a gente reconhecer os nossos pecados e a gente confessá-los e tentar mudar. Não adianta a gente falar, ai Deus, eu sou pecador, eu quero mudar. Acho que foi o pastor Ricardo que falou uma vez que tem pessoas que elas falam que querem mudar, mas lá no fundo elas não querem mudar, elas querem continuar na vida que traz prazer para elas, a vida da carne. Então, o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe quando a gente realmente quer mudar. Não adianta a gente viver de aparência e falar pro meu irmão, eu mudei, bispa. Mas o Senhor, Ele tá vendo no meu coração se eu mudei ou não. Então, Ele pode nos mudar e perdoar os nossos pecados, mas a gente tem que lutar todos os dias contra a nossa carne. O segundo tópico é acreditar no que Deus fala. Em Ezequiel 18:32 diz: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Então o Senhor, Ele está sendo bem claro que Ele não tem prazer na morte. O Senhor, Ele veio para todos, Ele veio para salvar todos. Mas infelizmente tem gente que não aceita a salvação do Senhor. Tem gente que nem acredita no Senhor. Mas a gente tem que acreditar. Se Ele está falando que Ele veio para salvar as nossas vidas e que Ele não tem prazer na morte, quem somos nós para discordar de Deus? O terceiro tópico é acreditar que Jesus pagou o preço. E esse tópico o Senhor, Ele colocou no meu coração. Tem muita gente que, como foi feito no teatro aqui, não estão nem aí pro sacrifício de Jesus. No teatro a Luciana falou que não pediu para Deus morrer, que Jesus morrer por ela. E tem gente que pensa assim, tem gente que acha que Jesus veio na terra, mas não tinha obrigação nenhuma de morrer por nossas vidas. Tem gente que não dá valor pela morte do Senhor. E em Hebreus 9:28 diz: assim Jesus Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá na segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então essa palavra está bem clara que o Senhor, Ele veio para tirar os nossos pecados e para nos dar uma segunda chance. Então que a gente venha aproveitar essa chance que o Senhor nos deu. O quarto tópico é reconhecer Jesus como nosso Salvador. Não adianta a gente fazer tudo isso que eu falei antes, mas não aceitar Jesus como Salvador. Porque se Jesus voltar sem a gente ter o aceitado, a gente vai ficar. Porque na palavra diz que se eu não reconhecer Ele, Ele não vai me reconhecer no juízo final. Aleluia.
Em Romanos 10, 9 diz: Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre dos mortos, serás salvo. Pois é como o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então não adianta a gente falar só com a boca que a gente aceita Jesus, levantar nossa mão para falar que aceita Jesus, se no nosso coração a gente não aceitou Jesus. E alguém aqui falou na igreja uma vez que tem pessoas que não mudam porque não teve um encontro verdadeiro com Jesus. São essas pessoas que aceitam Jesus com a boca e não aceitam com o coração. Então isso é em vão, não adianta a gente aceitar só com a boca. A gente tem que ter um coração sincero e aceitar Jesus de coração. O quinto tópico é fazer a obra. Em Filipenses 2,12 diz: De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito agora na minha ausência. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Então, a palavra de Deus diz que sem obra, a fé é morta. Sem obra, a fé é morta, né? Ou sem fé, a obra é morta. Isso aí. Sem obra, a fé é morta. Então, não adianta a gente falar, eu tenho fé, vou ir para o céu. E o que eu vou oferecer para Deus quando Ele vir me buscar? Minha fé ou as obras que Ele confiou nas minhas mãos? E o último é obedecer às leis do Senhor. Tem outras coisas que a gente tem que fazer, mas foram esses que o Senhor colocou no meu coração. Em Deuteronômio 5, 29 diz: Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles os seus filhos para sempre. Então, nessa palavra está falando que a gente tem que guardar os mandamentos do Senhor no nosso coração e cumpri-los. Não adianta a gente fingir que guarda os mandamentos do Senhor, a gente lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e falar, Deus, eu conheço os seus mandamentos. Mas o que adianta conhecer e não viver? O Senhor, Ele falou para mim que hoje em dia muitas pessoas, elas conhecem os mandamentos do Senhor e falam, tem vários mandamentos, eu vou cumprir só um e eu vou para o céu, o Senhor vai vir me buscar e eu vou ser salvo. Então a gente tem que, não é fácil a gente cumprir todos os mandamentos do Senhor. Ele não falou que seria fácil, mas que a gente venha buscar Ele, como a Joyce falou aqui, que a gente venha buscar a santidade para que o Senhor Ele venha nos ajudar. E eu estava orando ontem de madrugada e eu falei, mas Deus, o Senhor me deu isso, mas eu quero mais, eu quero que o Senhor fale mais comigo. Aí eu abri a Bíblia, deixa eu ver aqui onde que foi, em Marcos 14, 37. E a palavra que Jesus ele tá com os discípulos no jardim do Getsemane, né? E eu vou ler o 37 e o 38. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. E eu falei para o Senhor, mas o que tem a ver essa palavra? Não desmerecendo a palavra, né? Mas eu falei, o que tem a ver essa palavra? Daí o Senhor falou para mim, lembra das 10 virgens? 5 loucas e 5 prudentes. Todas elas dormiram, e as prudentes elas tinham azeite e as loucas não tinham. E quando Jesus ele voltou, as loucas elas tiveram que sair para buscar azeite e as loucas foram com Jesus. E as prudentes foram com Jesus e as loucas foram comprar azeite. Desculpa, irmão. E o que o Senhor falou no meu coração? Hoje em dia as pessoas elas não estão preocupadas com a salvação delas. Hoje em dia as pessoas elas estão preocupadas com a conta para pagar, com o serviço, com a faculdade. E o Senhor ele me deu uma surra com essa palavra. Sério? Então que a gente venha se preocupar mais, porque eu acho que a Luciana falou uma vez, as pessoas elas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. E ontem eu fui tirar uma dúvida com o pastor Ricardo e ele disse que
Jesus voltará quando os 4 cantos da terra conhecer a palavra dele, né? Então, o que a gente tem feito para que as pessoas conheçam Jesus? Porque é muito fácil a gente pregar aqui dentro, a gente falar aqui dentro que Jesus ele salva, que Jesus ele liberta, mas o que a gente tem feito lá fora? Será que a gente tem sido exemplo de cristão? Será que a gente tem buscado pela salvação do outro? Porque a gente não pode falar, Deus, salva o Elton que ele é santo. Não pode. A gente pode orar para Jesus ele converter o coração do Elton e entrar com salvação na vida dele. A gente não tem que ser egoísta de orar só por mim. Deus, eu quero ser salvo, Deus me abençoa, Deus, eu quero um emprego. A gente tem que parar com essa mesmice, com essas coisas de eu sou, eu posso, e pedir para o Senhor ele alcançar as vidas. Porque o Senhor ele veio para todos. Por que a gente se preocupa só com a nossa família? Por que a gente se preocupa só com a salvação daqueles que a gente conhece? E aqueles que a gente não conhece? A gente tem se preocupado com a salvação do próximo? E foi isso que o Senhor colocou no meu coração. E só para finalizar, em João 14, fala que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então não adianta a gente querer achar salvação nas coisas do mundo, a gente querer achar salvação, sendo que Jesus ele é a salvação. Jesus ele veio para nos dar salvação. Então toda essa salvação do pecado, da morte, é através de Jesus. Não adianta a gente querer salvação na bispa, não adianta a gente querer salvação no pastor, a gente não vai encontrar. A gente vai encontrar um auxílio, a gente vai encontrar uma palavra, mas somente em Jesus a gente vai conhecer a salvação. Então que a gente venha buscar ela de verdade, porque os dias são maus, irmãos. E realmente a vinda do Senhor ela está próxima. E o que a gente tem para oferecer a Ele? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Capítulo 11, versículo 28 e 29. Amém? Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Pode se sentar. Glória a Deus. Bom, como todos nós sabemos, a família ela foi criada por Deus para ser a base da sociedade. E na Bíblia nós encontramos diversas passagens que nos ensinam como devemos agir dentro de uma família. E a Bíblia nos ensina que os pais devem criar os seus filhos no caminho do Senhor e que as esposas devem ser submissas aos nossos maridos e os esposos amar e respeitar as suas mulheres. E nós, filhos, devemos honrar e respeitar os nossos pais. E em uma família, em um lar, tem que haver amor, tem que haver harmonia, tem que haver busca a Deus e... Calma, gente. A gente vai conseguir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Numa família tem que haver amor, respeito, comunhão e buscar a Deus juntos, porque Deus ele criou a família para ser a base da sociedade, não tecnicamente a destruição da sociedade. Hoje em dia é muito comum nós vemos famílias que estão desestruturadas, um lar onde não tem diálogo, onde não existe um oi, um bom dia, um boa tarde, uma boa noite, onde não existe um oi, tudo bem, como está seu dia, você se sente bem. E a palavra do Senhor diz que nós somos uma igreja e que nós somos uma família. E dentro da igreja tem que haver respeito, tem que haver amor. É um ajudar o outro. É a Joyce olhar para mim e saber que ela pode contar comigo. E eu olhar para Joyce e saber que eu posso contar com ela. Sabe? Tem que ter preocupação. Tem que um amar o outro. É um poder contar com o outro. E tem que ter união dentro da igreja. Não pode haver divisão, porque nós somos uma família. E uma família tem que edificar. Glória a Deus. E é igual Noé.
Quando Deus chamou Noé para construir a arca, ele teve ajuda da sua família, ele não construiu sozinho. E será que a gente pode contar com o nosso irmão? Será que o nosso irmão pode contar com a gente para fazer a obra de Deus, mesmo que seja difícil, porque construir uma arca não é fácil? E quantas vezes dentro da igreja tem pessoas que quando caem já apontam o irmão, falam, olha aquele ali, ele está em pecado, ou aquele ali ri do seu irmão. Sendo que Deus, ele é amor, então nós não podemos acusar o nosso irmão, nós não podemos apontar o dedo do nosso irmão, porque... Calma. Nós somos uma família, nós temos que respeitar o outro, temos que cuidar do outro, nós temos que se preocupar. Porque aqui no versículo 29 diz, quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Nós temos que nos preocupar com o nosso irmão, porque é muito fácil, quando o nosso irmão cai, a gente dá risada, a gente... Nossa, ele caiu, ele está em pecado, mas e ajudar o nosso irmão? E se preocupar com o nosso irmão, e estender a mão e ajudar. Mamãe. E eu anotei aqui 5 sacrifícios que você precisa fazer para ter uma família abençoada. Glória a Deus. E o primeiro é manter Jesus sempre no centro da família. O homem junto com a mulher, eles têm que buscar a Deus para saber qual é o querer e a vontade de Deus. E não é fácil, mas os dois devem buscar juntos, os dois têm que fazer a obra de Deus, os dois têm que estar na mesma fiação e ensinar os filhos a seguir o mesmo caminho, para quando os filhos se casarem, eles terem uma estrutura. E o segundo tópico é adaptar-se às diferenças. Cada um tem hábitos diferentes, nós temos formas de pensar diferentes, nós temos hábitos diferentes e tem coisas que a mulher faz que não agrada o homem, tem coisas que o homem faz que também não agrada a mulher, mas os dois, eles têm que buscar ser melhor, os dois têm que buscar melhorar a cada dia, um ajudar o outro. E terceiro tópico, dialogar sempre. Em Provérbios 18:13 diz: quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Quarto tópico, perdoar-se 70 vezes 7. Quinto tópico, solucionar problemas difíceis juntos. Em Provérbios 17:14 diz: o começo de uma briga é como a primeira... Quinto tópico, perdoar-se 70 vezes 7. Quinto tópico é solucionar problemas juntos. Em Provérbios 17:14 diz: o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa, e é bom parar antes que a coisa piore. Em uma família tem que calma, gente, desculpa. Eu não entendo a minha letra. Uma família, elas têm que estar em concordância, em união, e todos buscando a Deus. E na igreja não é diferente. Nós temos que ajudar o nosso irmão, nós temos que buscar a Deus juntos. E a tia Lu tá rindo na minha cara. Então, que nós venhamos respeitar e amar os nossos irmãos sem falsidade, que nós venhamos nos preocupar com o outro. E muitas das vezes, dentro da nossa casa, da nossa própria casa, dentro da igreja de Deus, tem pessoas que nos perseguem, tem pessoas que nos olham feio, tem pessoas que nos ignoram, tem pessoas que nos tratam super mal. Mas nós não podemos agir dessa forma, nós não podemos pagar o mal com o mal, porque na palavra do Senhor diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo agir dentro de nós, porque na palavra do Senhor diz
que os frutos do Espírito Santo são: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existem leis. Então, que nós venhamos amar com sinceridade, que nós venhamos cultivar o amor, como o pastor Wellington sempre diz aqui, que nós venhamos cultivar o amor, que nós venhamos trazer a paz para o nosso lar. E que nós venhamos pedir a Deus uma família abençoada, que nós venhamos cultivar isso. Amém? Eu agradeço a oportunidade.